O tema é citação. E a primeira preocupação é uma preocupação justamente com o conceito desse ato. E a gente, para conceituar, nós vamos fazer um trabalho agora dentro de sala de aula, muito direcionado dentro da lei, ok? Porque prova de tribunal, nessa parte, cobra muito as situações previstas e normatizadas em lei. Então, nós vamos começar com o conceito do ato de citação. Conceito esse ali estampado no artigo 213 do Código de Processo Civil, que fala para a gente afirmando que citação é ato pelo qual, deixa eu até ler do jeito que está, citação é ato pelo qual se chama a juízo o réu ou o interessado a fim de se defender. Senhores, citação, na verdade, é o ato pelo qual eu dou ciência é ato pelo qual é que mascou a voz. É ato pelo qual eu dou ciência a esse cidadão réu da existência do processo, da existência da demanda e que há um pedido elaborado em face de. E, consequentemente, dando a ele ciência, eu digo, venha e querendo apresente a sua defesa. Então, é esse ato de comunicação do juízo com o réu, da existência da demanda e, consequentemente, chamando esse cidadão, querendo, claro, ao regular exercício da sua defesa. Esse é o conceito de citação. Cuidado, que eles adoram muito misturar o artigo 213 com o 234, que conceitua o ato de intimação. Intimação é ato pelo qual eu dou ciência a alguém dos atos e termos do processo para que faça ou deixe de fazer alguma coisa, beleza? Já a citação, a gente vai ligar sempre a essa estrutura do regular exercício de defesa do cidadão, beleza? Então, conceito, citação, 213. Opa, peraí. Se a citação carrega, consequentemente, essa notícia da existência do processo e esse chamar do cidadão ao exercício da defesa, esse ato de citação, posso taxá-lo como um ato dispensável ou indispensável, senhores? Indispensável, exato, e é justamente o que a lei vai afirmar para a gente no artigo 214 do Código de Processo Civil. Esse ato é ato indispensável para a validade do processo. Tranquilo? Tanto que, vamos lá, quando é que eu considero proposta a ação, senhores? Quando é que eu considero proposta a ação? Quando distribuída ou simplesmente despachada, não é isso? Artigo 262 do Código de Processo Civil. Mas para esse processo gerar efeito por réu, eu preciso de ter o quê? Citação válida. Porque seria justamente o ato através do qual a ele eu dou ciência de. Peraí que a voz está agarrando. Falta de álcool. Fica tomando água, dá isso. Vamos lá. Não, eu sempre esqueço desse troço, velho. Esse troço tá sendo gravado. Aí quem não me conhece no dia a dia, porque, né, absteme do jeito que eu sou, vai achar que eu sou o quê? Copólatra, não consegue viver sem o copo na mão. Larga a mão, vamos nós, ó. Senhores, onde é que eu ia falar? Me confundiu, cara. Ah, vem cá, Para validade, eu preciso ter, consequentemente, o ato de citação, ato dito indispensável. Ótimo. Mas vem cá, será que eu tenho processo válido tendente à formação de coisa julgada material sem a presença do réu, senhores, no processo? Passamos por duas situações, não é isso? Lá no dito indeferimento, lá no dita situação de improcedência de plano. Então, claro, a gente tem situações onde há validade e formação de coisa julgada material, mesmo sem a ciência do réu da existência do processo. Pouco importa, artigo 214 está cravando para a gente prova objetiva que para a validade do processo é indispensável, consequentemente, esse ato de citação, mas é possível que eu tenha processo válido dentro dessa estrutura, dessa parte do código, senhores, sem o ato de citação.
Quando é que dentro da estrutura desse ato de comunicação eu passaria a ter um processo válido, mesmo sem o ato de citação? A partir do momento em que existe o chamado comparecimento espontâneo. Me fala o parágrafo 1º desse artigo 214, que o comparecimento espontâneo, entretanto, supre o quê, hein, senhores? A falta. Por favor, não supre nulidade. Senhores que estão aí se preparando para a prova objetiva de tribunal, o comparecimento espontâneo não supre nulidade. O comparecimento espontâneo supre a falta da citação. O ato processual de comunicação, citação, ainda não foi realizado. Mesmo assim, compareceu o cidadão réu, sabedor da existência desse processo por outros meios, e apresentou a sua contestação. Senhores, precisa citar o cidadão? Se citação é ato pelo qual eu chamo ele a se defender, se ele já comparece, mesmo não sendo citado, apresentando a sua defesa, esse ato é ato válido, beleza? Mesmo não existindo o ato de citação e, consequentemente, válido será o processo, mesmo o réu não tendo sido citado. Então, o comparecimento espontâneo previsto no parágrafo 1º não é qualquer manifestação do réu, é ele comparecendo ao processo, mesmo não sendo sido citado, e apresentando a tempo e modo, e apresentando a sua contestação. Mana, se o procurador pode fazer isso por ele, ou seja, comparecer, não é isso? Desde que a peça por ele apresentada seja a contestação, a peça de defesa por excelência. Mesmo que a procuração não tenha poderes para citação. Porque o que eu tenho aqui é a dispensabilidade do ato de citação. Então, se ele aparece apresentando a contestação, instrumento de procuração, mesmo sem os poderes para receber citação, eu tenho não necessidade de praticar mais o ato. Porque, olha só, uma coisa é eu comparecendo, tendo procuração com poderes para receber citação. E falando, quero ser citado em vez de ser citado o réu. Pronto. Então, esteja citado, advogado. E aí o prazo começaria a fluir, porque foi realizado validamente o ato de citação. Comparecimento espontâneo, eu não preciso citar, porque o cara já contestou. Pegamos a ideia? Então, eu estou suprindo não a nulidade, eu estou suprindo a falta. Porque se o ato foi realizado de forma nula, que compareça consequentemente o cidadão conhecido como réu no processo, para alegar o que, senhores? Para alegar a nulidade. Beleza? Só que passa desapercebida uma palavra nesse parágrafo 2º do artigo 200 nesse parágrafo 2º do artigo 214. Olha só. Comparecendo o réu para alegar a contestação, para alegar a nulidade, e sendo ela reconhecida, aí eu não vou fazer citação de novo, não é isso? Eu tenho simplesmente intimação para a fluência do prazo. Mas, por favor, localize a expressão apenas. Acharam o danado da expressão apenas, senhores? Beleza. Comparecendo o réu apenas para alegar nulidade e razão pela qual um trabalho em aprofundamento aqui, por favor. Vamos lá. Senhores, se eu falo em nulidade, eu falo realização do ato, fora da forma prescrita em lei, ok? Então, existiu esse ato de citação, só que esse ato foi realizado fora da forma prescrita em lei. Lindo. Pode isso ser conhecido de ofício pelo juiz, senhores? Pode. O próprio magistrado, fazendo o controle da prática de um ato dito indispensável ao processo, verifica, consequentemente, que esse ato é ato nulo. E sendo, consequentemente, ato nulo porque realizado fora da forma prescrita em lei, ele, juiz de ofício, decreta essa nulidade e determina, consequentemente, a realização de novo ato de citação. Pronto, essa é a ideia.
não apenas de ofício, pode inclusive ser a requerimento do autor? Claro, bicho, o autor viu que foi realizado de forma equivocada o ato. O autor tem todo o interesse na citação válida do réu, não é isso? Pode o autor comparecer e falar, juiz, opa, foi realizado. Errado. Foi realizado de forma nula. Então, vamos fazer de novo. Tranquilo. Mas, se é o réu que comparece para alegar apenas essa nulidade, senhores, o juiz vai ter que decidir se existe ou não realmente essa nulidade. E o juiz, consequentemente, em razão desse argumento do réu, reconhecendo essa nulidade, a pergunta é: vamos ter que realizar novo ato de citação? Não. Porque apesar dele réu comparecer apenas para alegar a nulidade, ele demonstrou que apesar do ato ter sido realizado de forma nula, a ele foi dado ciência da existência do processo. Só que foi realizado fora da forma prescrita em lei. Ótimo. Dessa decisão do juiz reconhecendo consequentemente a nulidade, nós vamos ter mero ato de intimação da parte ou de seu advogado, dando a ele agora então o prazo para a apresentação da sua defesa, o prazo para a apresentação da contestação. Pegamos a ideia, senhores? Tranquilo? Então, comparecendo apenas para alegar essa nulidade, o juiz reconhecendo, mero ato de intimação, para que agora então haja a fluência do prazo para a apresentação da contestação. Tranquilo? Mas eu ainda quero insistir nessa expressão apenas. Por que eu quero insistir nessa expressão apenas, senhores? O ato processual citação foi realizado fora da forma prescrita em lei, nulo. Não foi percebido de ofício pelo juiz, nem o réu nem o autor se manifestou nesse sentido. Comparece, prazo rito ordinário, 15 dias. Comparece o cidadão réu apresentando contestação. Diante de uma citação que foi realizada fora da forma prescrita em lei, tá certo? E ele comparece alegando justamente o que? A nulidade da citação. É permitido em contestação que ele alegue nulidade de citação? Primeira preliminar prevista no artigo 301. Beleza? Artigo 301. Compete-lhe, porém, antes de discutir o mérito, alegar 2 pontos, item 1, tracinho. Falta ou nulidade da citação. Então, ele está vendo aqui, em contestação, ele está vindo discutindo essa nulidade. Vamos colocar que ele compareça apenas para discutir essa nulidade. Se o juiz reconhece, abre-se novamente o prazo, aí sim, para apresentação, não é isso? Da contestação, vamos dizer assim, propriamente dita. Mas há o risco do juiz não conhecer dessa nulidade? Do juiz falar, ó, quer saber, réu, o ato foi ato válido e você dançou. Acabou de se tornar réu, revel. Beleza? Ah, então quer saber? Eu vou comparecer e já vou apresentar, consequentemente, também a minha defesa de mérito. Compete-lhe, porém, antes de discutir o mérito alegado, nulidade, então já vou também, por via das dúvidas, tampar a defesa de mérito. A pergunta é, contei o caso gabarito. Esse ato de citação é ato válido? É ato nulo? Vou dizer que esse comparecimento desse cidadão réu é uma forma de comparecimento espontâneo? Nenhuma das alternativas anteriores. Vamos de novo? Quanto à situação aqui descrita, esse ato de citação é ato válido. Esse ato de citação, realizado fora da forma, tá? É ato nulo. Esse ato de citação é ato inexistente, isso aqui é um comparecimento espontâneo ou nenhuma das alternativas anteriores. Esse ato é ato válido.
não sendo lícito ao juiz conhecer dessa nulidade, porque ela não existiu. Porque o ato processual não foi realizado fora da forma prescrita em lei? Em regra, é ato nulo. Mas te pergunto, atingiu a finalidade essencial do ato? Qual é a finalidade essencial do ato, senhores? Chamar o cidadão à apresentação da sua defesa. Por favor, o que a gente está aplicando aqui é o artigo 154 do Código de Processo Civil. Hein? Não estou suprindo nulidade. Eu estou dizendo que esse ato realizado fora da forma não foi nulo, na verdade, foi ato válido. Princípio da instrumentalidade das formas, perceba. Os atos processuais são não solenes, salvo aqueles que a lei determina, não é isso? Entretanto, praticado fora da forma prescrita em lei, se atinge a finalidade essencial, o ato é ato o quê? Válido. Então eu não estou suprindo nulidade, porque esse ato não foi nulo em momento nenhum, na verdade ele foi ato válido, porque apesar de realizado fora da forma, atingiu a finalidade essencial. A lei, inclusive, me fala no artigo 247 que a citação ou a intimação realizada fora da forma prescrita em lei é ato nulo, beleza? Entretanto, eu não posso ler o 247 afastado do 154, porque a citação ou intimação, vamos lá, prova objetiva. Citação ou intimação realizada fora da forma prescrita em lei é ato nulo? É, porque é ato solene, beleza? E a lei prescreve a nulidade no 247. Mas atingiu a finalidade? Não é nulo mais, é ato válido, em razão da aplicação do princípio da instrumentalidade das formas. Se o juiz não pode conhecer nesse caso aqui, qual é a razão, não é isso? De existir a figura da nulidade como algo possível por você não alegar. Cara, a inteligência da lei aqui é aproveitamento ao máximo dos atos processuais. O ato processual foi realizado fora da forma prescrita em lei, aí eu vou te perguntar, réu, você quer comparecer só para alegar a nulidade? Se quiser, estou aqui para isso. Tanto que eu estou dizendo no parágrafo 2º, que se você comparecer apenas para alegar a nulidade, o juiz dela reconhecendo, eu vou te dar novamente o prazo, não é isso? Para você apresentar a sua defesa. A pergunta é, quer correr esse risco? Ou quer dar um aproveitamento ao máximo desse ato e não correr o risco de já apresentar a sua defesa? Pegaram a inteligência da lei aqui, senhores? Por isso o destaque nesse parágrafo 2º aqui do apenas. Não é à toa que a lei colocou, não. Porque se dentro desse prazo você alega nulidade mais defesa de mérito, senhores, esse ato não foi nulo, esse ato foi ato válido. Porque apesar da lei combinar nulidade no caso de ser realizado fora da forma, o princípio da instrumentalidade me fala atingiu o objetivo, atingiu a finalidade, é ato válido. Manda. Não. Olha só, a pergunta foi se ele tem que arguir essa nulidade por outra peça que não a contestação por causa do apenas, não é isso? Vamos melhorar essa ideia nossa aqui, olha só. Se eu compareço, citação realizada fora da forma, pronto, ato nulo. Se eu compareço aqui para alegar apenas a nulidade, eu não vou chamar realmente essa minha defesa de contestação. Porque essa manifestação não traz nenhuma defesa de mérito, não é isso? Não havendo defesa de mérito, eu não chamo essa peça de contestação, essa é a ideia. Tranquilo? Então eu estou comparecendo apenas para alegar a nulidade. Corra o risco. Problema nenhum. Tranquilo? Se você chamar a peça de contestação, alegar nulidade e agregar defesa de mérito, não conheço da nulidade porque o ato foi ato válido. Porque atingiu a finalidade.
Princípio da consumação, senhores. Você já trouxe a sua defesa de mérito. Um abraço, essa é a ideia. Tranquilo? Mas olha só. Pode ser que nulidade de citação pode ser alegada a qualquer momento do processo. Inclusive como defesa lá na fase de cumprimento de sentença na impugnação, coisa que a gente vai ver um pouco mais à frente. Posso alegar a qualquer momento do processo, tá? Passaram-se os ditos supostos 15 dias. Depois, aqui, ó, eu venho arguindo a nulidade. Pode o juiz dela conhecer? Beleza. Mas eu resolvo fazer o seguinte, por princípio de economia, eu já alego a nulidade e já falo, juiz, olha aqui já de uma vez a minha defesa de mérito. Posso chamar essa peça de contestação? Vou chamar. Por quê? Porque ela traz defesa de mérito. Senhores, pode o juiz agora conhecer da nulidade? Essa é a ideia, beleza? Conheço do ato, reconhecendo o ato como ato nulo e aceito a defesa como comparecimento dele. Beleza? Não precisa citar mais não. Exato. Sacaram a ideia aqui? Aqui, então, eu posso sim chamar de contestação, mas aqui, ó, tá fora já do prazo de 15 dias, a questão da finalidade essencial do ato. Legal esse barato? Por isso a expressão apenas aqui é de uma importância enorme nesse parágrafo 2º. Manda. Ok, comparecendo só para ruir a nulidade. Aí, exato, vamos lá. Quando eu compareço apenas para arguir a nulidade, autos conclusos ao magistrado. O juiz em determinado dia decide por essa nulidade. Dessa decisão do juiz existirá o ato de intimação. Dessa intimação é que realmente está fluindo o prazo de 15 dias para a apresentação da contestação. Essa é a ideia. Então, olha a fluência de prazo de contestação a partir do ato da intimação, quando eu compareço apenas para arguir a nulidade, ela é reconhecida pelo juiz. Se ele não reconhece essa nulidade, se ele fala que é válido, você é réu, já é réu, revel. Essa é a ideia. Pegamos, senhores? Tudo isso de uma palavra. A palavra apenas. Tranquilo? Legal demais. Então, ó, conceito, ato indispensável para a validade do processo, comparecimento espontâneo, comparecendo apenas para arguir, consequentemente, essa figura da nulidade. Ótimo. Vamos andar um pouco mais aqui, por favor. A ideia é que a citação seja feita na pessoa do cidadão conhecido como réu, ok? O artigo 215 do Código de Processo Civil fala que quem tem que ser citado é o réu, beleza? Pelas modalidades correio, pelas modalidades oficial de justiça, seja carteiro, seja oficial de justiça, tem que encontrar o réu para realizar a citação e, entretanto, eu permito que a citação também seja realizada na pessoa de quem, senhores? Representante legal. Por exemplo, pessoa jurídica, não é isso? Vou citar o representante legal da pessoa jurídica. Réu incapaz, vou citá-lo na pessoa do seu representante legal da mesma forma. Então, eu realizo a citação na pessoa do réu, ao seu representante legal, mas também a procurador devidamente habilitado. O que a gente estava, inclusive, conversando, não é isso? Alguém tem poderes de receber em nome de outro em ato de citação. Pronto. Receberá. A citação seria, consequentemente, ato válido, apesar da gente não ter citado pessoalmente, nesse caso, não é isso? O réu. Então, observa. Cita o réu pessoalmente, ou na pessoa do seu representante legal,
ou procurador legalmente habilitado. Entretanto, parágrafo 1º, estando o réu ausente. Beleza? Por exemplo, existe um cidadão chamado João. Beleza? João tem um pequeno negócio, tá? Vou cometer uma heresia, vou pro canto do direito do trabalho, viu, gente? Desculpa, tá? Beleza? Mas vamos lá, de vez em quando serve de exemplo. Vamos para a heresia. João tem lá um pequeno negócio, tem alguns funcionários. E João tem um funcionário chamado Manuel, ok? E João tá doido para passar alguns anos na França. Quanto? Tipo uns 2. Fazendo o quê? Curso de culinária, curso de corte e costura, o que quiser, beleza? Ótimo. O João tá doido para fazer isso. Só que antes de ir embora para a França, ele demite Manuel. Tranquilo? E deixa como gerente desse pequeno negocinho dele lá um cidadão de nome Paulo. Tranquilo? Vamos lá. Senhores, Manuel vai entrar com uma reclamatória trabalhista contra João. Posso citar Paulo? Não. Teria que citar João, lá na França. Beleza? Vou mudar a história. João resolve ir para a França e, consequentemente, deixa como gerente lá do seu pequeno negócio um cidadão conhecido como Paulo, ok? Não é pessoa jurídica não, viu, gente? O cara mesmo. Deixa como gerente lá o tal do Paulo. Paulo demite Manuel. Quem será réu nessa reclamatória trabalhista? João. Podemos citar João na pessoa de Paulo? Mesmo que Paulo não tenha poderes de representação ou poderes para receber petição inicial? É essa a ideia. Parágrafo 1º do artigo 215. Olha lá. Estando o réu ausente, está para a França, a citação far-se-á na pessoa de seu mandatário, administrador, feitor ou gerente, quando a ação se originar de atos por eles praticados. Atos praticados por quem? Pelo gerente, administrador, mandatário, né? Isso, tal do feitor, mesmo que não tenha poderes para receber estação, porque o réu está ausente. Pegamos um macetezinho aqui? Beleza? Mas se foi ato praticado pelo próprio réu, não adianta citar, não é isso? Na pessoa do feitor, administrador, gerente, essa é a ideia. Pegamos a ideia? Maravilha. Então, parágrafo 1º, estou citando, não o réu pessoalmente. Parágrafo 2º. O locatário que se ausentar do Brasil, sem cientificar, o locador, perdão, que se ausentar do Brasil, sem cientificar o locatário, que deixou na localidade onde estiver situado o imóvel, procurador com poderes para receber citação, será citado na pessoa do administrador do imóvel encarregado do recebimento dos aluguéis. Porque pode o inquilino propor uma ação revisional, consignação em pagamento, não é isso? Renovatória de locação. Só que o cidadão, que seria realmente o citado, o proprietário, está fora do Brasil, não é isso? Vamos citar quem está aqui e que tem poderes, não de receber citação, mas de receber os valores dos aluguéis. Então, a ideia é que o réu há de ser citado na sua própria pessoa, há de ser citado pessoalmente. Entretanto, posso citar na pessoa do representante legal ou procurador com poderes para isso. Mas se eventualmente o cidadão está ausente e não tem ninguém aqui no Brasil para receber citação em nome desse cara, se o ato que leva à existência do processo foi praticado por um administrador, feitor, gerente, não é isso? Mandatário eu cito nessa pessoa. E nessa questão da locação, se o cara também está fora do Brasil. Pegamos? Conceito, validade. Quem eu devo citar para que essa citação seja válida? 216.
lugar. Beleza? 216, lugar. Eu cito o réu em qualquer lugar em que ele esteja. A lei processual não leva em consideração local proibido da prática do ato. Beleza? Me diz o artigo 216 que eu vou citar o réu em qualquer lugar em que ele se encontre. O único senão da lei em relação a lugar, senhores, está previsto no parágrafo único, que fala que o militar em serviço ativo será citado na unidade em que estiver servindo, se não for conhecida a sua residência ou lar não for encontrado. Beleza? Qualquer pessoa eu cito em qualquer lugar, salvo o militar em serviço ativo. Esse militar em serviço ativo, em regra, será citado aonde, senhores? Na residência. Olha a inversão que eles fizeram nisso no parágrafo único. Eu coloquei a exceção primeiro, depois a regra. Porque eu estou dizendo no parágrafo único que eu vou citar um militar em serviço ativo na unidade em que estiver servindo. Se não for conhecida a sua residência ou lá não for encontrado logo, a regra é que eu cite o militar em serviço ativo na sua residência. Se lá não for encontrado ou ela for desconhecida, é que eu cito na unidade em que estiver servindo. Beleza? Esse é o único senão da lei. Então, de novo, eu cito o cidadão em qualquer lugar aonde ele se encontrar. Entretanto, o artigo 217 do Código de Processo Civil estabelece vedações à prática desse ato de citação, salvo para evitar perecimento do direito. Porque o caput do artigo 217 me fala, não se fará citação, salvo para evitar perecimento do direito, item 1, a quem estiver assistindo a qualquer ato de culto religioso. Senhores, posso citar o cidadão dentro da igreja? Depende. O que esse cidadão está fazendo dentro da igreja? Tirando fotografia de anjinho barroco, beleza? Ah, adoro, vou tirar fotografia de anjinho barroco. Esteja citado, beleza? Porque não está realizando ato de culto religioso. Saca essa? O lugar não estou nem aí, beleza? O que eu estou preservando nesse inciso primeiro é justamente o que? Esse estado de religiosidade do cidadão. Posso praticar ato de culto religioso na beirada da praia? Posso, beleza? Não vou citar. Sacaram a ideia? O lugar não estou nem aí. A preocupação é o que? É a preservação dessa religiosidade do cidadão. Enquanto ali ele está nesse estado dito religioso, não é isso? A gente preserva, salvo para evitar perecimento de direito. Problema absolutamente nenhum esse barato aqui. 2. Vamos lá. Também não realizarei citação ao cônjuge ou a qualquer parente do morto, consanguíneo afim, na linha reta ou na linha colateral em segundo grau, no dia do falecimento e nos 7 dias seguintes. Estou preservando o luto, não é isso? Estou falando em razão da morte de um parente, de um cônjuge, não realize-se o ato de citação. Vamos preservar esse luto, salvo para evitar perecimento do direito. E essa preservação do luto dura quantos dias, senhores? O dia mais 7, ok? A contagem é essa. No dia do falecimento, mais 7, tranquilo? Não é 5, 10, 15, 2, 3, eles adoram pegar esse inciso segundo e mudar, consequentemente, essa situação de data. É só, a contagem é diferente, mas só lembrar de missa de 7º dia, não é isso? Tá? Beleza? Então, é o dia do falecimento, tá errada a conta, exatamente. A conta é diferente, mas é só lembrar. No dia do falecimento, mais 7 dias seguintes, eu preservo esse luto e não realizo, consequentemente, o ato de citação. Cônjuge ou qualquer parente do morto, consanguíneo ou afim, a afinidade também me dá essa preservação.
em linha reta ou na linha colateral em segundo grau, parente em linha reta. Estou criando uma situação aqui, ok? Parente em linha colateral. Estou criando uma outra situação aqui no quadro. Senhores, por favor, nessa primeira hipótese, quem morreu? Esse daqui. Quem tem que ser citado? Esse daqui. Que parentesco é esse aqui? Pai, avô, bisavô, não é isso? Quem tem que ser citado é o bisneto, quem morreu, consequentemente, foi o bisavô, parentesco na linha reta, não é isso? Porque eu estou pensando em ascendência e descendência ali, ó. Quantos graus existem aqui entre eles? 3. Primeiro, é só contar as interseções, não é isso? Primeiro, segundo, terceiro grau de parentesco na linha reta. Morreu o bisavô, eu tenho que citar o bisneto. Segunda situação. Quem morreu foi esse aqui, ó. Deixa eu botar uma cruz aqui, não dá nada. Cadê o apagador? Sumiu, apareceu. Vamos lá. Quem morreu foi esse aqui. Quem tem que ser citado é esse aqui. Concorda comigo? Quem morreu foi o tio. Quem tem que ser citado é o sobrinho, não é isso? Esse aqui é o pai, esse aqui é o avô. Bifurquei, pronto, parente na linha colateral. Parente na linha colateral em 1, 2, terceiro grau. Beleza. Senhores, a pergunta é, nessas duas hipóteses, posso citar qualquer dos réus? Não posso citar nenhum dos réus. Só posso citar esse réu aqui, ó, que seria o sobrinho. Só posso citar o bisneto. Tá pronta a gabaritagem. Cônjuge ou parente, linha reta, consanguíneo afim, na linha reta ou na linha colateral em segundo grau, não é isso? Tá, o segundo grau é só para o parente na linha colateral por causa do raio da vírgula. Só por causa do raio da vírgula. Quer ver, ó? Vírgula. Deixa eu pegar o 217 aqui direitinho e a gente lê com as vírgulas. Item 2. Ao cônjuge ou a qualquer parente do morto, vírgula. Consanguíneo ou afim, vírgula. Em linha reta, vírgula. Aí surgiu o ou. Tá certo? Ou na linha colateral em segundo grau, vírgula. Senhores, na linha reta, vírgula, pronto, morreu parente na linha reta, qualquer que seja o grau de parentesco. Não há que se realizar o ato de citação, salvo para evitar perecimento de direito, no dia do falecimento e nos 7 dias seguintes. Morreu parente na linha colateral, aí eu tenho que me preocupar. É parente em que grau? Segundo, então aí eu não realizo o ato. No dia do falecimento e nos 7 dias seguintes. É de terceiro grau? Estou nem aí, realizo o ato de citação. Pegamos? Por causa da vírgula, ou eu só penso no limite do segundo grau, no parentesco na linha colateral, não há parente na linha reta. Pegamos as duas armadilhas desse inciso 2, senhores. Beleza? Tanto o prazo quanto a vírgula, ou essa é a ideia. Maravilha. Item 3. Aos noivos, nos 3 primeiros dias de bodas. O que nós estamos aqui preservando, senhores? O estado de burrice do cidadão. Beleza? Porque olha só como a gente vai preservando estados, não é isso? Você preserva qual estado primeiro aqui? O estado de religiosidade, o estado de luto e o de burrice, que dura quantos dias? 3. E o quarto, por favor, me cite, para você esquecer, não é isso? O problema que você trouxe para a sua vida é mais ou menos essa ideia. Tal das bodas, apenas o quê? 3 dias e tá bom demais da conta, estamos preservando pelo menos esses 3 dias de burrice. Ótimo. E 4. Aos doentes enquanto grave o seu estado. Beleza? Aos doentes enquanto grave o seu estado, ou seja, não é a qualquer doente. A ideia da preservação aqui é aquela situação, aquele estado em que o cidadão está ali usando das forças, não é isso?
para continuar vivo. Essa é mais ou menos a ideia desse doente enquanto grave o seu estado. Observa, nenhuma das situações de vedação leva em consideração o lugar. Eu estou preservando algumas situações extremadas de religiosidade, de luto, de casamento e de doença de estado grave, e criando, consequentemente, preservação da realização desse ato. Pura e simplesmente assim, nenhuma delas ligada a local. E aí, então, uma dica, porque volta e meia eles continuam utilizando isso em prova. Por favor, no Código dos Senhores, que dá até a redação desse artigo 217, por favor. 90 aí? 94. Até 94 tinha uma vedação de lugar. E que volta e meia eles continuam ainda cobrando em prova de sacanagem, prova de múltipla escolha. Qual que era a vedação de lugar que tinha na lei até essa reforma em 94? Exato, funcionário público. Eu não podia citar o funcionário público no seu local de trabalho. Havia isso, havia, passado, hoje tem mais não. Posso citar o funcionário público lá na repartição em que ele trabalha? Posso, porque eu posso citar o cidadão em qualquer lugar, salvo o militar em serviço ativo. E nenhuma das vedações apresentadas no artigo 217 levam, consequentemente, o lugar em consideração. Tranquilo? Só que a gente tem que continuar na redação. Por quê? Temos que acrescentar nas vedações a figura do artigo 218, senhores. Desculpa, não aguento comigo, por favor. A lei processual, como toda e qualquer lei, contém verdades, não é isso? Ótimo. Qual é a verdade do artigo 217? O conceito de casamento. Perceba onde o legislador, não foi eu, colocou o casamento. Algo entre a quase morte e a morte, tá? Daí para frente, só com bastante reza na sua vida. Sou eu não, tá? Eu não tenho nada a ver com isso. É a lei conceituando o casamento como um estado entre a quase morte e a morte. Tranquilo? Maravilha, ótimo. Vedações, 218, tranquilo? Vamos lá. Aí outro dia eu contei essa piadinha num outro projeto do espaço, que é um projeto de resolução de exercício. Aí me mandaram um e-mail. Professor, se o senhor estiver precisando de alguma coisa, aqui em Recife a gente tem um grupo religioso de casal e tal, não sei o que. Tem gente que não precisa, tá? Beleza? Só para deixar bem claro. Vamos lá. Nada contra. But, 218, vamos nós. Também vedação. Porque a lei fala, também, observa, artigo 218, também não se fará citação. Situação de vedação. Quando é que também não será realizada no 218? Também não se fará a citação quando se verificar que o réu é demente ou está impossibilitado de recebê-la. Uma expressão um pouco equivocada, pelo menos em termos de hoje, essa expressão demência, tanto que o próximo código extirpa e usa uma outra linguagem, beleza? O dito demente seria um cidadão que não está ali de posse plena das suas faculdades mentais, não é isso? E que não teria, consequentemente, o discernimento necessário à importância desse ato que o chamaria ao exercício da defesa, que é o ato de citação. Vou continuar usando a expressão demência ou demente, porque é a forma como a lei processual no 218 trata. Então, esse dito demente seria essa pessoa que o oficial de justiça, a ele chegando, percebe que ele não estaria ali do pleno gozo dessas faculdades, justamente para a importância desse ato, melhor não citar. Ou que o réu está impossibilitado de. Uma exemplificação de uma impossibilidade, senhores, o cidadão está no estado de coma. Ele não tem como exteriorizar, não é isso? A afirmativa de saber que o ato está sendo devidamente realizado. Tranquilo? Mas muitas vezes eu preciso realizar a citação desse dito demente ou desse dito cidadão impossibilitado até para preservar, não é isso? Direito do réu. Mas se o oficial chega perante esse cidadão e percebe esse estado, não vou realizar o ato de citação de forma alguma. Essa é mais ou menos a ideia desse artigo 218. Ele volta para trás.
Mas espera aí. O oficial tem conhecimento suficiente para realmente saber se o cidadão é demente ou está impossibilitado? E se esse réu for um puta de um ator? Viu o oficial chegando, demência imediata, beleza? Então, ele não tem realmente, enquanto oficial, conhecimento suficiente. Parágrafo 1º, por favor. Olha lá. O oficial de justiça passará a certidão, descrevendo minuciosamente a ocorrência. Por que não? Realizou o ato, tá no estado tal, beleza. O juiz, então, nomeará um médico, a fim de examinar esse citando, a fim de examinar o réu. Laudo apresentado no prazo de 5 dias, beleza? Apresenta esse laudo no prazo de 5 dias, justamente atestando a dita demência ou impossibilidade, porque o médico tem conhecimento suficiente para isso, ou dizendo não há esse dito estado de demência nem essa impossibilidade. Se constatado pelo médico a inexistência dessas situações, vamos lá e vamos citar o cara, não é isso? Mas se constatada essa dita impossibilidade ou demência, parágrafo 2º. Reconhecida a impossibilidade, o juiz dará ao citando um curador especial. E vamos, consequentemente, realizar a citação nesse cidadão dito curador especial, observando quanto à sua escolha a preferência estabelecida na lei civil. Quem é que seria, não é isso? Pela lei civil lá, cônjuge, ascendente, descendente, que se encarregaria de ser nomeado curador desse cidadão. Parágrafo 3º. A citação, então, será feita na pessoa desse curador, que se incumbirá, consequentemente, de apresentar, não é isso? Em nome do cidadão, a defesa, em nome do cidadão, a figura da contestação. Então, senhores, também não realizo citação a esse demente ou a esse impossibilitado com todos esses atos posteriores. Parágrafo 2º, volta nele, do 218. Porque nós estamos nomeando alguém para representar a parte nesse processo, o dito curador, não é isso? Mas esse cidadão, réu, não está sendo interditado, não. Eu não estou tirando desse cidadão a prática de outros atos da vida civil, não. Eu estou criando essa situação de representante legal de curador exclusivamente para esse processo. Me fala a parte final do parágrafo 2º. A nomeação é restrita à causa. Não serve nem para outro processo, tá? Então, eu não tenho aqui um procedimento de interdição sumarizado, longe disso. Então, por favor, a nomeação é restrita à causa. Cravamos? Senhores, então, o que a gente está aqui encontrando? Lugar e, consequentemente, algumas vedações. Nenhuma dessas vedações ligadas à figura de local. Pegamos? Tranquilo? Ótimo. Tempo. Porque nós estamos identificando conceitos, situações de validade, pessoa, lugar, vedações. Eu tenho que pensar também em tempo. A pergunta é: tempo. Posso citar o cidadão sábado? 6h30 da manhã? Não sei se o juiz precisa permitir, essa é a ideia. Senhores, aqui eu vou ter que sair um pouco dessa parte, vou ter que ir à teoria geral de atos processuais. Pega para mim, por favor, o artigo 172 do Código de Processo Civil. Vamos lá. Os atos processuais me falam, entre eles, claro, a citação. Os atos processuais realizar-se-ão em dias úteis. Beleza? Inclusive esse ato. Dias úteis de 6 às 20 horas. E quais são os dias úteis para a prática de atos processuais? Quem vai dar uma resposta legal para a gente é o próprio parágrafo 2º do artigo 172, que me fala que a citação e a penhora poderão ser realizadas excepcionalmente nos domingos e feriados.
ou fora do horário estabelecido ali na lei, desde que por expressa autorização do juiz. Domingos e feriados eu preciso de autorização do juiz. Então a pergunta é: posso citar o cidadão sábado, 6h30 da manhã, na capelinha do Mercado Central? Para quem não conhece, Mercado Central é um lugar maravilhoso aqui em BH. Por quê? Lotado de boteco. Tranquilo? Então vou perguntar de novo. Posso citar o cidadão sábado, 6h30 da manhã, lá na capelinha do Mercado Central? Dependendo do que ele está fazendo na capelinha, eu posso. Beleza? Se estiver assistindo um ato de culto religioso, não. E se estiver tomando uma? Na capelinha, Val? O cara disse que o padre pode. Por que você, né? Pobre mortal não poderá. Então, a ideia é, não importa o local, importa a situação. E sábado é dia útil, de 6 às 20 horas, os dias ditos não úteis, domingos e feriados. Cravaram para mim essa preocupação, senhores? Então, em relação ao tempo, ao local, dias úteis de 6 às 20, aproveitando que eu tenho que agregar, consequentemente, aqui, esse artigo 172, parágrafo 2º. Dúvida nesse caminho percorrido quanto ao tempo? Forma. Vamos lá. Porque trabalhamos isso tudo aqui, mas agora eu preciso trabalhar também forma, lugar, vedação, tempo, forma. E por força do artigo 221 do Código de Processo Civil, quando a gente fala em forma, nós temos citação por correio, citação por oficial de justiça, citação por edital, bem como citação por meio eletrônico. Essas são as 4 formas ali enumeradas no artigo 221 do Código de Processo Civil. Correio, oficial de justiça, edital e meio eletrônico. E a primeira pergunta que surge é: desses 4 meios, dessas 4 formas ali previstas em lei, qual é a forma regra para a prática do ato processual? A regra é correio. Tanto é a regra correio que o artigo 222 do Código de Processo Civil, na sequência, tanto é correio a regra no direito processual civil para a prática desse ato, que o artigo 222 vai me dizer no seu caput que a citação será feita por correio para qualquer comarca do país. Beleza? Então a regra é correio. Existindo, entretanto, na estrutura do artigo 222, situações onde eu vedaria a realização do ato por correio. Então, nós estamos estipulando aqui regra. E vamos ver também, por favor, na estrutura do artigo 222, situações em que essa regra correio não poderia ser seguida. Letra A. Nas ações de Estado. Divórcio, investigação de paternidade, tudo aquilo ligado, não é isso? Ao dito estado ali da pessoa. Segurança jurídica que eu busco, senhores. E apesar do correio ser a regra, por ser o meio mais rápido, mais ágil, não é isso? Mais econômico de realização desse ato processual, oficial de justiça me dá uma segurança jurídica muito maior? É essa a ideia. Então, aqui, por favor, ação de Estado, correio não. Letra B. Letra B me fala, réu incapaz, não é isso? Até porque, se é incapaz, a citação tem que ser feita não na pessoa do réu, mas na pessoa do seu representante legal. Então, eu quero também, nesse caso, uma segurança jurídica maior. Abrindo mão à lei, então, da citação por correio, determinando citação por oficial de justiça. Letra C. Quando for ré, pessoa de direito público. Ser pessoa de direito público, alguns, entre aspas, privilégios, não é isso? Segurança jurídica maior, vamos acreditar que seja, ótimo. Citação por oficial, vedo citação por correio. Letra D. Processo de
execução. Não na execução fiscal, na execução nossa CPC, porque se você não responder rapidinho a esse ato de citação, eu posso, enquanto Estado, ir lá e penhorar patrimônio seu, não é isso? Segurança jurídica, então, para que eu possa praticar o ato de constrição patrimonial, senhores, vamos citar por oficial, não sendo, consequentemente, a regra, nesses casos, correio. Essas 4 primeiras situações aqui, observa, segurança jurídica é o norte, mas também, letra E, local não atendido pela entrega domiciliar de correspondência. Tem lugar nesse Brasilzão nosso onde não chega correio, senhores? Tem muito, beleza? Tem algumas cidades do interior, aqui em Minas mesmo, cara, eu sou na cidade do interior. Tem gente que na roça vem final de semana para fazer compra, passa no correio para saber se tem carta ainda, até hoje, sacou? Porque o local onde ele mora não é atendido pela entrega de correspondência. Não tem como, não é isso? Eu pensar em citar o cidadão lá. E, por fim, letra F. Letra E não está ligada à segurança jurídica, mas à impossibilidade da prática do ato. Letra F. Se o réu requerer de outra forma. Porque, apesar de ser a regra, dela eu posso dispor. Apesar de ser a regra, de repente eu, réu, posso requerer citação por oficial de justiça, porque talvez eu busque nesse ato de citação, talvez uma segurança jurídica maior, sem problema nenhum. Então, senhores, forma, correio oficial, edital ou meio eletrônico. Regra, correio. Salvo, ação de Estado, réu incapaz, réu pessoa de direito público, processo de execução, segurança jurídica, local não atendido, impossibilidade fática de realização do ato, mas sendo o ato dispositivo, a parte pode requerer, por outra forma, abrindo mão da rapidez e agilidade do correio. Pegamos? Estamos discutindo um ato de citação. Por enquanto encerramos. Tranquilo? Valeu.